Boa noite, aqui é o canal Edificando com Segurança. Sou o engenheiro Valdemar Rocha, especialista em processos construtivos residenciais e prediais. Estou aqui para prestar melhores informações àquelas pessoas que trabalham na área da construção civil, que prestam serviços particulares, como pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, ajudantes e mestres de obras. E também, em especial, aos proprietários de imóveis, de obras que irão ser colocadas para execução, do papel para o seu sonho, que é a construção de sua residência. Então agora, nesse momento, trata-se de uma residência pequena, de 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, sala de jantar, pátio, garagem, banheiro, uma suíte entre os quartos. Um deles é a suíte, entendeu? Num terreno localizado no loteamento Terra Nova, em Macapá. Obra essa pertencente à professora Cristiane Dilli. E aqui estou para passar-lhes algumas informações. Nessa fase nós chegamos à conclusão da estrutura. Concretamos pilares, vigas, lajes, entendeu? Vergas e todos os elementos estruturais até a laje de cobertura. Hoje iremos tratar do tratamento da laje impermeabilizada, execução de empenas de alvenaria, execução de rufos, calhas, quando necessário, entendeu? E o telhado propriamente dito, tá? Então, bom, em primeiro lugar nós vamos trabalhar com as empenas. Alguns projetos detalham empenas, com o objetivo de embelezar arquitetonicamente o seu imóvel. Esse, no caso, ele terá uma empena no sentido perpendicular da casa, dividindo o telhado da frente e o telhado de trás, colocando os dois separados. A empena está aqui no meio, um telhado para trás com 2 águas, uma para um lado e para o outro, e da frente jogando somente para frente. E lá na frente mais terá uma garagem que ficará por baixo desse telhado da casa que vai jogar para frente. E iremos trabalhar futuramente com a calha lá, poderá ser uma calha de PVC, mas isso lá na frente. Entendeu? Então, essas empenas têm por objetivo embelezar, como eu falei agora há pouco. E também deixar parte do telhado ou um telhado escondido. De quando você olhar de frente, pela fachada, melhor dizendo, pela fachada frontal ou elevação principal, você olhando, você não enxerga o telhado que está por trás. Você vê uma empena, aí você pode pintar bacana com uma cor de destaque, que contraste também com a cor da telha cerâmica, que é o caso dessa obra, terá telha cerâmica, entendeu? Então ali se coloca aquela empena. E nós iremos colocar aquela empena ali no meio. É uma parede em alvenaria que vai pegar de fora a fora da casa, no sentido perpendicular, entendeu? Longitudinal é de comprido, perpendicular é atravessado. Então nós vamos ter uma empena ali, com uma altura acima do telhado, que é justamente para aparecer em destaque ela, além do telhado. Se o telhado der uma cota, por exemplo, de 1,50 m, ela ficará com 2 metros. Para nós termos aquela barra lá em cima, entendeu? Se eu olhar pela frente, eu vou enxergar essa característica. Se eu olhar lá por trás, pelo quintal do vizinho de trás, por exemplo, eu vou enxergar também com essas características. Só que o telhado será outro formato, nesse caso. Como eu disse, o da frente cai para frente e o de trás cai um para o lado e outro para o outro. É o inverso do da frente. Da frente é uma água, de trás são 2 águas. Está entendendo? E nessa empena de alvenaria, nós vamos construir o rufo.
o rufo de concreto. Espessura de 4 centímetros de concreto, armado, entendeu? Que abrange toda a largura do tijolo e sobe para cima do telhado, deixando o telhado escondido por debaixo da empena, por debaixo do rufo, melhor dizendo, tá? Então o rufo ficará assim e o telhado virá por debaixo, estando protegido ali de infiltrações entre a empena e a beirada do telhamento, a beirada do telhado, entendeu? Então por isso nós vamos colocar o rufo. Aí você diz, poxa, seu Valdemar, ou Valdemar como queira, por que você não coloca um rufo metálico? Poderíamos, mas só daqui a 3, 4 anos nós teríamos que subir no telhado, mexer para retirá-lo, ou colocar outro do mesmo molde, ou de outro molde, ou fazermos um de concreto, eu teria que quebrar, vou ter prejuízo, vou quebrar telha, corre o risco de um funcionário cair lá de cima. Então, o telhado, o rufo metálico, ele tem pouca durabilidade, ele oxida, ele enferruja, entendeu? Com pouco tempo. O de alumínio, o de alumínio, ele tem baixa resistência, tá entendendo? Então é outra característica dele. Se de repente precisar subir alguém para fazer alguma manutenção lá e pisar de repente em cima daquele rufo ali, que ele não foi feito para pisar, por descuido pisar naquele rufo, eu vou danificá-lo. Aí eu vou ter que quebrar para refazer, que negócio todo. Então vamos fazer de concreto com uma largura de 30 centímetros, que é o suficiente, 30 a 35, que é suficiente da parede da empena para cima do telhado, 35 centímetros é o suficiente. E o telhado vai trabalhar por baixo dele. Então vamos fazer esses 35 mais a espessura do tijolo. Se ele está em posição de cutelo, de quina, ele terá uma largura de 9 centímetros, que é a largura do tijolo, 9 centímetros. Depois eu vou rebocá-lo pelo lado de fora, ainda vou ganhar mais cerca de 2 centímetros. Então eu terei 9 mais 2, 15. 15 com 35 para cá, vou ter um total de 50. Aí quando eu colocar outros tijolos em cima dele, eu vou dar estabilidade. Ele não vai virar. Por quê? Porque eu estou colocando tijolo em cima, alvenaria mais em cima, mais uns 50 centímetros acima de alvenaria. O metro quadrado da alvenaria ele pesa 250 quilos, ele rebocado, a cutelo, em pé. Ele deitado, que é a singela, ele tem um peso de 400 quilos por metro quadrado. Então é peso, é carga suficiente para dar estabilidade naquele rufo. Tá certo? Então não corre o risco dele virar. Quanto a isso, não se preocupe. Fazer uma espessura de 4 centímetros, faz uma armaçãozinha e tal, entendeu? Tranquilo. Dá para trabalhar assim. Vai funcionar de que nem uma bandeja, tá certo? Esse é o rufo. E depois se reboca pelo lado, pela frente, se reboca por debaixo, se reboca por cima. E faz um acabamento semi-boleado da parte superior do rufo, da parede que vem descendo quando chega a encontrar no rufo. Faz uma cara para não ficar 90 graus. Não se preocupe que não vai haver infiltração por ali, mas é bom te fazer para a água escoar com mais facilidade. Entendeu? No rufo. Agora, se eu tiver calha, bom, eu posso trabalhar uma calha de duas formas sobre a laje. Eu posso trabalhar com tijolo na borda da minha laje e outro mais afastado, com uma distância interna de 30 centímetros, tá certo? Porque depois, quando eu rebocá-la e fizer a meia cana, eu vou chegar mais ou menos com uma largura entre paredes internas da calha de 20 centímetros. A altura, vamos trabalhar com uma altura de 20 centímetros também, tá certo? Porque é uma residência, uma pequena residência. Uma calha com 20 centímetros de altura. Tranquilo. Poderia trabalhar até menor, com 15. Mas vai depender do volume de água que vai descer no meu telhado. Do tipo do meu telhado. Se for uma água só, e se eu tiver de 2 águas,
A soma dessa água com essa água daqui vai ser uma quantidade única que é dessa lateral. Então, se eu jogar só numa calha, eu vou ter um volume X, vamos supor. 200 litros, vamos supor. Só num sentido, jogar dentro dessa calha. E se eu for de o meu telhado com 2 águas, eu vou jogar 100 para cá e vou jogar 100 para cá. Teoricamente falando, não é assim que se calcula volume de água para calha. Tem um cálculo que nós fazemos, mas isso é outra coisa. Isso é quando eu preciso dimensionar uma calha, isso é outra coisa. Então, já estou dizendo, pode fazer com 15 centímetros, que ela desce tranquilo ali. Entendeu? Faça um revestimento interno, a parede de tijolo, e faça um revestimento interno com acabamento boleado entre parede e fundo, de ambos as laterais internas. Então eu faço acabamento boleado utilizando uma argamassa com adição de Sica 1. É um impermeabilizante da Sica. Você vai comprar, dependendo da quantidade do seu serviço, você pode comprar um balde de 3,6 litros, ou 3,2, eu não me lembro bem, tá? Aqueles balde pequeno, ou um balde com 18 litros, tá? Aí na parede do balde tá lá as dosagens. Para cada um saco de cimento, você coloca tanto litro de água. Então você faz ali, você faz a sua argamassa. Aí eu coloquei aditivo na minha argamassa. Eu já aditei aquela argamassa para evitar infiltração na minha laje. Entendeu? Para melhorar, eu posso trabalhar mais a impermeabilização em cima daquela ali, quando tiver curado. Quando começar o processo de cura. Vamos supor com 24 ou 48 horas depois dessa calha em contato com a intempérie, com sol, com chuva, né? Mas de preferência com sol, porque você não vai fazer calha nem impermeabilizar na chuva. Então vamos fazer com sol. Aí 48 horas depois eu vou comprar um Vedajá, que é um balde impermeabilizante também. Você compra na loja de material de construção Vedajá, que ele tem 2 aditivos, componente A e componente B. Você mistura os dois, entendeu? Mistura os dois, é tipo um leite. Um é um pó, tipo um cimento, vamos dizer assim, e outro é um líquido, tipo um leite. Tá? Então você coloca dentro e mistura aqueles dois. Aí você pega uma brocha, daquela que você pinta calçada com cal, você pega aquela brocha e vai pintar sobre aquele revestimento que você fez no fundo e nas paredes laterais internas de sua calha. Você vai pintar num sentido todinho, de ponta a ponta. Depois, quando tiver curado, de acordo com a orientação que está no balde, quantas horas depois, você vai também começar a pintar no outro sentido, de fora a fora. E depois de novo, quantas vezes estiver indicado lá no balde, tá certo? Aí você impermeabilizou com Vedajá. Ah, Valdemar, não quero impermeabilizar com Vedajá. Então você tem a opção de impermeabilizar com a manta líquida. É um produto também impermeabilizante que você adquire no comércio. Ele já vem pronto. Você só faz aplicar sobre a superfície. Bem aplicado, sem deixar falha. E nem reentrâncias. Espiche bem, porque se você deixar reentrância, aquela reentrância vai permitir acúmulo de água. E a calha, o objetivo é drenar aquela água e lançá-la para fora. Esse que é o objetivo da calha, tá certo? E a impermeabilização, evitar que filtre água para a sua laje, por conseguinte, para dentro do seu imóvel. Para o seu forro, entendeu? Para a sua laje por baixo e para o seu forro. A pessoa, você tem um forro PVC embaixo, um forro de gesso, melhor dizendo, embaixo, e aquilo começar a filtrar, porque você não trabalhou só impermeabilização na laje, tá certo? Bom, então já passamos da empena, do rufo, da calha, agora vamos trabalhar a camada regularizadora sobre a sua laje. Ah, Valdemar, eu vou cobrir, a minha casa vai ter cobertura. Vai ter, cara? Vai, tudo bem, beleza. Nós moramos na Amazônia, a incidência de chuva é muito elevada, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, reveste a tua laje, não deixa ela no osso. No osso, que a gente chama, é a laje crua.
Não deixa lá no osso. Então vamos fazer o seguinte, faz uma camada regularizadora sobre a tua laje e inclui também a adição de impermeabilizante nela. Só a cica, não precisa colocar a manta líquida sobre. Coloca só a cica. É o suficiente, tá? Por que eu tenho que impermeabilizar? Já pensou se quebra uma telha? Negócio de papagaio, esse negócio todo, se sobe alguém lá em cima fazer uma manutenção, né? Aí quebra uma telha, vai filtrar. Quando ela filtrar, ela vai descer na água dentro da nossa casa. Então vamos evitar com que isso aconteça. Vamos dar uma camada regularizadora e vamos aditar dentro dessa camada o aditivo Cica 1, aquele que nós usamos lá na calha, entendeu? Mesmo processo. E a nossa cobertura será com telha de barro, madeira de lei, não coloque madeira de canoa. Ah, Valdemar, vou comprar ali nas pedrinhas no canal do Jandiá uma pracuúba que vem do interior, uma serraria do amigo meu, um barco do amigo meu que traz. Não, meu irmão, não põe pracuúba. Utiliza angelim vermelho ou maçaranduba, madeira de floresta. Você consegue aqui no canal do Jandiá também, tem umas serrarias ali, umas madeireiras que vendem. Do lado daqui, não da beira do rio, do outro lado. Tem umas madeireiras que tem. Então você compra lá, o seu carpinteiro, diz, olha, eu quero isso, você vai e compra. O ideal é que o seu engenheiro veja o projeto, veja os cortes da cobertura, veja as peças necessárias, aí você vai, ele faz a listagem, aí você vai lá e compra, adquire essas madeiras. E a telha de barro, fica mais bonitinho na sua casa, entendeu? É mais resistente do que a telha fibrocimento, aquela telha que nós temos, é muito utilizado na nossa cidade, no Brasil de modo geral. Então usa a telha de barro. Compra a telha de barro já resinada, porque ela dificulta a aderência do limo com certo tempo. Ela vai adquirir um limozinho, mas daqui uns 5, 6, 8 anos, tá certo? Então compra ela já imunizada que fica bacana, ela fica brilhando, fica do jeito. Ela pintada por cima e por baixo, fica bacana. Eu fiz uma casa assim também, ficou do jeito. Essa casa tem 25 anos, tá lá a casa até hoje. Angelim vermelho está lá, não tem um cupim. O bico do cupim não entra, ele bate lá e enrola. Falando, brincando. Entendeu? Então não se preocupe, use o angelim vermelho que você vai gastar uma única vez. Vai evitar você estar tirando, vir passar cupim para sua casa, para dentro da sua casa, tá bom? Então tá certo, é isso aí. Então na semana que vem nós nos encontramos novamente e vamos trabalhar com revestimentos internos, tá bom? Ok, obrigado, e não esqueça de dar um like no canal e se inscreva lá, por favor, que eu estou aqui prestando serviço a vocês, sem custo, sem nada. Eu tiro o meu sábado aqui, minha filha filma, eu estou aqui, entendeu? Não saio de casa nesse horário justamente para fazer o vídeo para vocês, tá bom? Então qualquer coisa, mantenha contato com a gente, que eu estarei pronto a ajudá-los, tá bom? Boa noite.